Olá, caros acadêmicos, caras acadêmicas. Nesta videoaula, vamos continuar nossas reflexões acerca da aquisição de linguagem, especialmente em relação aos temas. Lembram-se da história que compartilhei com vocês na aula anterior a respeito das experiências do faraó psamético com os irmãos gêmeos para descobrir como as crianças adquiririam a linguagem? Pois bem, contemporaneamente, é inadmissível que tais experimentos aconteçam, pois, como corretamente postulam as regras da grande área da metodologia da investigação científica, o pesquisador deve ter seriedade e ética na coleta de dados envolvendo seres humanos. Dessa forma, após o advento dos estudos linguísticos, a curiosidade por parte dos pesquisadores em relação à aquisição da linguagem pela criança continuava. Segundo Crystal, no entanto, investigações detalhadas e melhor sistematizadas só ocorreram em meados do século XX, quando com equipamentos, por exemplo, gravador, câmeras, foi possível registrar as amostras dos discursos de crianças. Obviamente, as estratégias de coleta de dados eram diferentes das usadas com adultos, por causa da própria maturidade cognitiva e comportamental das crianças. Não é possível, por exemplo, a uma criança com menos de 3 anos fazer análises sistemáticas e apuradas de sua língua. Então, como descobrir, organizar detalhadamente as fases da aquisição de linguagem das crianças? Quantas são as estratégias de coleta de dados? Bom, não há uma única forma para que os dados sejam coletados. Nós destacaremos 2 métodos de pesquisa em aquisição de linguagem principais. A primeira metodologia é a amostragem naturalista, produção espontânea. Nessa técnica, não há controle das crianças, como, por exemplo, regras, atividades distribuídas a elas. Não há. A coleta de dados acontece onde, então? Por exemplo, pode acontecer em 2 ambientes. Primeiro, na casa das crianças, no conforto de seus lares. Ou, segundo, num lugar preparado para pesquisa, com recursos como brinquedos, bonecos, com as quais as crianças poderiam brincar. E é normal que enquanto elas estão brincando, elas conversam, produzem discurso com seus pais e outras crianças também. E aí, o pesquisador é capaz de registrar a fala, seja de forma sonora, para as crianças ouvintes, ou visual, no caso de filmagem, para as crianças surdas. Esses dados, essa produção da fala, não são coletados todos os dias. Mas, por exemplo, uma vez na semana ou a cada 15 dias, no período de 1 ano, 5 anos, 10 anos, dependendo da metodologia da pesquisa. A essa pesquisa, ao longo de um tempo, damos o nome de estudos longitudinais. Esse método
tem vantagens e desvantagens, normalmente. Uma vantagem, por exemplo, é que o método pode fornecer várias informações sobre a estrutura gramatical das crianças, pois elas produzem livremente várias falas e o pesquisador começa a elencar, a coletar esses dados para montar o corpus, que será no futuro analisado. Já uma desvantagem é, por exemplo, ao longo da experiência na produção das crianças, algumas estruturas gramaticais podem faltar. Ou seja, no corpus não havia exemplos de algumas estruturas gramaticais. E a dúvida é, faltaram porque as crianças não sabiam? Isto é, a estrutura gramatical estava no nível e elas ainda não o alcançaram? Ou simplesmente elas omitiram a produção? Aquela ou essa? Difícil analisar. A segunda metodologia, que é o contrário da primeira, é chamada de, em português, experimentação, produção iniciada, em libras. Nesse caso, o pesquisador levanta uma hipótese tentando explicar como as crianças compreendem a gramática de sua língua. Então, esse pesquisador vai organizar a experiência com atividades, bate-papos, brincadeiras, jogos, enfim, motivando que as crianças produzam a sentença X ou Y. Então, num período de tempo que é controlado, são coletados os dados e calculados para descobrir quantas crianças escolheram a sentença X e quantas escolheram a Y. E qual sentença apareceu mais vezes? Ou também pode-se calcular uma média. Isso é possível. Esta metodologia também apresenta vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que o pesquisador pode testar o nível das sentenças, das simples às mais complexas, e verificar o comportamento das escolhas das crianças ao longo dos níveis. Uma desvantagem é que, às vezes, as crianças não querem conversar, mas apenas brincar com os bonecos, por exemplo. Elas são crianças, é normal. E então o pesquisador tenta controlar, motivar a produção de sentenças, mas falha. Nada acontece. Paciência. Daí a experiência para, na semana seguinte volta e tenta de novo. No material didático, há mais duas metodologias. Vejam. Em casa, vocês podem ler e pensar nos seguintes tópicos: vantagens, desvantagens de cada método, idade ideal, qual o objetivo, instrumentos de coleta de dados. Pensem, não é uma atividade valendo nota, não, mas apenas para vocês complementarem os estudos, ok?
Quando vemos esta imagem, o que nos vem à mente? O que acontece conosco quando temos meses de vida? De forma geral, que fase é esta? Vamos pensar? Bom, basicamente, esta é a fase da descoberta do mundo à sua volta, da curiosidade, da experimentação, enfim, de várias coisas. Agora uma pergunta. Apenas olhando para a imagem, vocês seriam capazes de dizer qual é a criança surda e qual é a criança ouvinte? Isso não importa, porque a descoberta do mundo, curiosidade, experimentação, aquisição e desenvolvimento da linguagem é equivalente. Não importa se é surdo ou ouvinte. Porque esse processo de aquisição é inerente ao ser humano. Então, segundo Meyer, o artigo completo do professor Richard P. Meyer estará no AVA, na pasta de nossos materiais extras. Lembram-se da teoria de Chomsky, da gramática gerativa? O autor Meyer, que eu pessoalmente admiro muito, ele explica que há duas palavras, dois termos, que são nature e nurture. E há uma relação intrínseca entre eles no processo de aquisição de linguagem. O nature, diz respeito à habilidade inata dos seres humanos para desenvolver uma língua. Já aquela, o nurture, significa o ambiente linguístico no qual nos encontramos enquanto crianças. Esse ambiente linguístico pode ser favorável à aquisição da linguagem ou da língua materna, ou o ambiente pode ser negativo. Ele é prejudicial à aquisição de L1. Então vamos agora às etapas, os estágios pelos quais passamos no processo de aquisição de linguagem. De forma geral, nascemos com o cérebro pronto, perfeitamente organizado para receber uma língua. Nesse sentido, o ambiente linguístico, lembram? E a interação são importantíssimos. Assim, se o ambiente linguístico é favorável, que no caso das crianças surdas é quando elas são filhas de pais surdos, e para as crianças ouvintes, quando são filhas de pais ouvintes. Já nos primeiros meses de vida, nesse ambiente favorável, elas têm contato com o input autêntico, fornecido pelos entes familiares mais próximos. E nesse processo, o que acontece a seguir? Conforme David Crystal, as primeiras palavras, os primeiros sinais de uma criança, que acontecem por volta de 1 ano de idade, marcam a primeira real evidência do desenvolvimento da língua materna.
Isto é, a criança começou a falar. Mas, e as experiências que vieram antes? Não são importantes? Claro que são. Houve um desenvolvimento também, principalmente em duas grandes áreas. Primeira, produção sonora, visual, não conectada ainda à semântica. E segunda, percepção do discurso das pessoas ao redor. Naturalmente. Por exemplo, os pais seguram seus bebês no colo e conversam com eles. Os bebês sabem que isso é tentativa de comunicação e respondem com expressão facial, corporal, sorrisos. Sejam os bebês surdos ou ouvintes, não importa. Viram a importância da família e do ambiente linguístico, do input na vida das crianças? Então, vamos lá, aos estágios da aquisição de língua materna. Segundo a autora Grola, nos primeiros meses de vida, há a fase do balbucio. Também conhecida como fase pré-linguística. O que é balbucio? Bom, o bebê começa a fazer barulhos, que não são palavras, não são sinais. Ainda não. São barulhos apenas, ruídos. Bebês surdos também. A autora Quadros explica. Daí nos perguntamos, os bebês surdos não ouvem barulhos, como eles balbuciam? Normalmente, porque isso é uma característica própria da genética. A partir dos 10 meses, de acordo com os autores, aqui abaixo, crianças surdas e crianças ouvintes tomam rumos diferentes no processo de aquisição de linguagem. Neste momento, as crianças surdas, por exemplo, param de balbuciar. E as crianças ouvintes já começam a balbuciar, percebendo o significado dos estímulos sonoros. Isso é explicado pela área da linguística chamada prosódia, cujo sinal é este. A partir dos 12 meses, os bebês começam a perceber melhor o input linguístico que recebem, seja sonoro ou visual. Após, nesse momento, a passagem da fase pré-linguística para a linguística. Então, com 1 ano, a criança começa a falar apenas um sinal ou uma palavra, isolados. Não na mesma qualidade e perfeição dos adultos, não, ainda não. No link, pode-se ver claramente a criança ouvinte, a pedido da mãe, pronunciando a palavra papai, mas sem a vogal i final, portanto, papá. Em respeito aos acadêmicos surdos, o vídeo está legendado.
Podemos ver ainda uma criança surda, na mesma fase, com a idade de 1 ano, produzindo o sinal de árvore em ASL. Vejam só. Vejamos também uma criança surda brasileira. Vejam o vídeo. Não se esqueçam, os estágios de aquisição de linguagem, tanto para a criança surda quanto para a criança ouvinte, se dão de forma análoga. Tudo vai depender do input. Eles precisam receber estímulos para desenvolver a língua materna. Nesta fase de 1 ano, é bastante comum, por exemplo, o uso do signo água em português ou em libras, para designar toda a sentença. Por exemplo, estou com sede, ou eu quero beber água. Tudo resumido em um sinal, ou em uma palavra. Nesta fase, as crianças já possuem o conhecimento do léxico de sua língua, que já está maior, pois ela recebe estímulos todos os dias, no contato, na interação. Ela aprende palavras ou sinais novos. Mas, com 1 ano e 6 meses, as crianças só combinam nas sentenças 2 palavras ou 2 sinais. Nesse período, já conseguimos analisar a sintaxe das crianças de forma bem básica. Ainda assim, mesmo não produzindo enunciados com sentenças complexas, com essa idade de 1 ano e 6 meses, as crianças já captam, já percebem os enunciados completos dos pais, por exemplo. Prosseguindo nosso percurso no processo de aquisição de uma língua, não se esqueçam, nosso tema aqui é a aquisição de língua materna, ou L1. L2, L3, L4 é de responsabilidade de outra ciência, a linguística aplicada. Bom, chegamos aos 2 anos da criança. Lembram-se de vocês quando tinham 2 anos? Provavelmente muito pouco, não é mesmo? A autora Grola afirma que nesta fase a criança possui um vocabulário, um léxico de mais ou menos 400 a 900 sinais, ou 400 a 900 palavras. Chegando até a usar artigos e pronomes entre 2 e 3 anos de idade.
Neste período de 2 anos, acontece um fenômeno interessante e curioso, tanto para crianças ouvintes quanto para crianças surdas. Do que se trata? É quando a criança acha que uma regra gramatical se aplica a tudo. Mesmo não combinando, ela coloca a regra. No caso da língua portuguesa, podemos citar os exemplos do verbo fazer no passado, assim. E do verbo gostar, assim. Isso não combina, pois o certo seria fiz e gostei. Então, por que isso acontece? Provavelmente, a criança, as ouvintes no caso, aprenderam um verbo tal como vender. E esse verbo é conjugado no passado, na primeira pessoa. Eu vendi. E o verbo fazer tem a terminação ER igual. Então, a criança infere que é fazer. Há uma lógica. Claro que com o tempo isso vai se ajustando e a tendência é que não mais ocorra esse erro. Mas agora eu pergunto a vocês. A ocorrência desse fenômeno, a supergeneralização, nas línguas de sinais, vocês conseguem pensar em algum exemplo em Libras parecido com o que acontece nos exemplos da língua portuguesa? Puxem pela memória. Com a ajuda dos colegas, vamos interagir. Vamos reservar um tempinho para isso. Vamos lá?
Então, se me permitem, vou contribuir com a discussão. Vejam os exemplos em ASL, citados por quadros, das crianças surdas dos Estados Unidos. Bom, em língua de sinais, nós temos 3 tipos de verbos. Os primeiros são os verbos simples, ou seja, eles precisam do sujeito e do objeto, na ordem SVO. Exemplo, eu, você, ele, ela. Como no verbo explicar, por exemplo. O segundo tipo de verbo são os verbos direcionais, que são o contrário dos verbos simples. Então, os pronomes eu, você, ele, ela não são necessários, porque o verbo já é direto. Ele combina diretamente com o sujeito e com o objeto. E um terceiro tipo de verbo são os verbos espaciais, como ir e vir. Combinam com o local. Vejam os 3 exemplos em ASL, segundo quadros. O primeiro é spell, o verbo say, do inglês, e o verbo, no inglês, like, esses 3 verbos que vocês viram no vídeo em ASL são simples. Vejam na figura abaixo a produção desses sinais pela mãe e pela criança. A criança confunde o verbo simples com o verbo direcional. Podemos citar também exemplos desse fenômeno em Libras, com os verbos avisar, que é um verbo direcional, e o verbo dizer, que é simples. Então, uma supergeneralização da regra tornaria o verbo dizer, que é simples, mudando para direcional. Assim ficaria em Libras. Então, é agramatical. Ou mesmo com substantivos. Como podemos notar, às vezes, ouvintes aprendendo Libras, no começo, no nível básico, eles usam o sinal, por exemplo, de responsabilidade.
minha, responsabilidade sua. Então, eles sinalizam dessa forma. Seria a gramatical também. Mas, nesse caso, em conversas informais, não tem problema. Pode ser usado. Então, agora com a idade de 3 anos, com o contato com as situações sociais ou discursivas do dia a dia, as crianças vão galgando degraus cada vez mais altos na aquisição da língua. O desenvolvimento é rápido. Segundo a autora de nosso material didático, entre 3 anos e 5 anos de idade, as crianças possuem um léxico de aproximadamente 1.900 palavras ou 1.900 sinais. E nesta fase já produzem sentenças complexas, demonstrando conhecimento nos níveis sintático, semântico e pragmático, com uma certa segurança já. Mais uma vez, relembrando Chomsky, sabemos que podemos combinar palavras, sinais, para produzir sentenças novas. Por quê? Porque nós somos criativos, nós temos a criatividade linguística. Então, uma quantidade de sentenças que se esgota, se acaba, um limite, não existe. A criatividade de produção é infinita, certo? Certo. Mas existem princípios universais e regras, os parâmetros, lembram? Nós crescemos aprendendo e desenvolvendo a língua, adquirindo essas regras, essas características universais. Então, com a idade de 5 a 6 anos, a criança parece já ter consciência considerável em relação a esses princípios, essas regras, essas convenções que nós explicamos já. A partir dessa faixa etária, então, a criança já adquiriu a língua de forma segura. Então, ela apenas aprimorará os conhecimentos através das experiências linguísticas cotidianas, ano após ano, criando uma maturidade linguística cada vez mais. Bem interessante, não é mesmo? Esse processo de aquisição da língua materna. No nosso fórum, vamos discutir mais sobre esse tema, ok? Bons estudos!